de Deus. Você vai dizer isso comigo? Diga comigo. A presença de Deus. Eu já falamos sobre esses aspectos mais comuns, mas hoje eu queria falar sobre essa importância, essa essência da presença de Deus. Domingo, inclusive, não sei se foi isso, foi no outro, mas eu falei também sobre a importância de nós voltarmos à essência, né? Ou algo assim, sobre os textos da igreja de Apocalipse, para falarmos sobre a importância de nós estarmos ligados à origem, ao chamado, àquilo que o Senhor, o lugar que o Senhor nos colocou, o ambiente que o Senhor nos colocou. E eu entendo que a presença do Senhor fala sobre esse lugar, sobre essa caminhada que nós precisamos ter com a presença de Deus. Veja, irmão, a gente pode caminhar com as coisas de Deus, a gente pode caminhar com o favor de Deus, a gente pode caminhar até com pessoas de Deus, mas não necessariamente podemos caminhar, estamos caminhando, né, com a presença de Deus. Eu entendo que isso é uma essência para nós, isso é fundamental. Assim como a gente precisa de ar nos nossos pulmões para viver, nós precisamos da presença de Deus para viver também. Então, por muito tempo a igreja veio tendo a presença de Deus como algo importante para se obter algum favor, para se obter alguma vantagem, para se obter alguma recompensa. Mas eu queria trazer hoje uma reflexão de que a presença de Deus não é sobre trazer um favor, mas é sobre gerar vida. Sabe o quanto isso é essencial para mim e para você? Amém, irmão? Deus nunca quis apenas visitar o homem. Deus nunca quis apenas que o homem tivesse uma experiência sazonal. Num tempo sim, no outro não. Numa hora de uma intensidade e outra nem parece que Deus apareceu. Mas a ideia de Deus sempre foi habitar no homem. Então no Éden, a habitação dentro do homem não foi uma coisa clara, mas havia uma comunhão contínua. Depois do pecado, Deus traça um plano de redenção, mas quando Deus vem trabalhando a presença no meio do homem, Ele vem estando junto do homem, mas você vê que era sempre por visitação, não era? Lá no tabernáculo de Moisés, por exemplo, você vê que Deus se manifestava, era lá no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar, era algo muito mais restrito. E quando Deus queria fazer alguma manifestação, Deus vinha, como por exemplo na tenda do encontro lá com Moisés, que era distante do arraial, e chamava Moisés para conversar. E depois disso o Senhor se retirava dali. Então tinha uma fumaça que se manifestava, as pessoas viam aquela fumaça vindo, inclusive chamava a atenção de todo mundo, né? Graças a Deus, graças a Deus! Naquela época não tinha telefone, então as pessoas conseguiam olhar para o que estava acontecendo em volta. Hoje não, hoje a pessoa morre do lado assim, a pessoa não vê, cara, não presa no telefone. O telefone virou um objeto de hipnose. Mas deixa para outra pregação. Hoje, quando as pessoas chegavam na beira da tenda, elas viam a fumaça se formando naquela outra tenda mais distante, chamada tenda do encontro, que Moisés construiu, distante do arraial, para estar com o Senhor. E ali, quando o povo vinha tudo, assim, mais de milhões de pessoas fazendo isso, elas vinham, falavam que Deus estava se manifestando, uma coisa linda. Só que a ideia de Deus não era apenas visitar. Eu amo aquele louvor da Nívia Soares, né, do tempo da visitação, é uma música assim, e não passe de nós o tempo da tua visitação. Claro que o contexto não tem a ver com o que eu estou dizendo aqui, eu estou falando mais no sentido de provocar mesmo a sua reflexão. Mas sim, Deus visitava. Só que a ideia de Deus era aquela do Éden, era uma comunhão contínua e não apenas uma visitação. No Éden, Deus caminhava com o homem. No tabernáculo, Deus habitava no meio do povo. No templo, a glória dele enchia o lugar, lá no templo de Salomão. E Jesus, por sua vez, Deus habitou entre nós. Outras versões vão dizer que Ele tabernaculou em nós. E na igreja, Deus habita no meio de nós também, e através de nós também.
Então qual é a ideia de Deus? É uma continuidade. A história da redenção é a história da presença de Deus voltando para perto do homem. Isso é maravilhoso. Só que há um X da questão. Qual é esse X da questão? É o quanto nós de fato estamos desfrutando e nos relacionando continuamente com essa presença de Deus na nossa vida. Aposto que é possível nós, dentro desse raciocínio, não desfrutarmos da presença de Deus? Sim. Claro que quando falamos da presença, mas Deus está em todo lugar e etc. Sim, Deus é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Mas sobre o Espírito Santo, sobre isso se manifestar dentro de nós, sobre Ele fazer morada dentro de nós, querido, não é bem assim. Nós podemos sim extinguir a manifestação e a presença transbordar do Senhor dentro de mim. Um outro texto que a gente vai ler aqui mais para frente vai falar sobre o clamor de Davi no desespero do seu pecado, onde ele pede ao Senhor para que o Senhor retire a presença dele. E digo mais, tem um outro texto, esse que eu vou abrir. Abre sua Bíblia comigo. Mateus 7, versículo 21. Diz assim. Mateus 7, 21 até 23. Diz assim. Amém? Amém. Amém. Amém, amém? Amém. Obrigado. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Os dois. Aqui é pesado, hein, irmão? Ó. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Para mim esse texto ele reflete bem uma relação que se confunde muito hoje de poder com presença. Eu não estou dizendo que a presença do Senhor não traz poder, mas eu estou dizendo que tem muita gente que quer o poder de Deus, mas não quer a presença de Deus. Porque o poder de Deus ele traz manifestações maravilhosas, mas a presença de Deus traz uma responsabilidade relacional. Muitas vezes nós queremos desfrutar do poder de Deus, mas não queremos o compromisso com a presença dele. Porque desfrutar do poder de Deus tem a ver com a manifestação dele, com princípios e práticas que eu posso viver no Evangelho. Porque são princípios que os princípios vão acontecer, independente de qual seja a área da minha vida, vão acontecer. Princípios de honra, princípios de obediência, princípios de fidelidade, na vida financeira, na vida matrimonial, na vida familiar, não importa, são princípios que vão acontecer em ponto. Mas isso não quer dizer que, apesar de estar lidando com o poder de Deus, que eu estou lidando com a presença de Deus. Quem está entendendo comigo isso aqui? Amém? Amém. Beleza. Um exemplo disso, que não dá para a gente explorar muito hoje, é o que eu já preguei exaustivamente, pelo menos 2 ou 3 vezes, não me falha a memória, sobre a trajetória da Arca da Aliança. Quem lembra dessa mensagem? Glória a Deus. Falei sobre a trajetória da Arca da Aliança e especialmente sobre as vezes e os lugares onde ela passou, onde ela causou, alvoroço, tremor de terra, manifestações até de enfermidade no meio dos inimigos. Tinha poder ou não tinha? Claro que tinha. A Arca da Aliança era a representação material e palpável do poder. E isso era tão incrível e tão reconhecido que quando um exército, uma nação, tomava posse da arca, eles já tinham certeza de que eles eram líderes, já tinham certeza de que eles eram vitoriosos. Antes de entrar na batalha, você vê que quando os filisteus roubam a arca lá de Jerusalém, no livro de Samuel, você vê que quando souberam que eles estavam com a arca, o povo já ficava assim: olha, eles estão com a arca.
Então quem tinha a arca tinha a vitória. Quem tinha a arca tinha terras, tinha exércitos, tinha recompensas, tinha riqueza, enfim, tinha poder bélico. Era um exército mais forte que todo mundo, sabe? Imagina hoje se a arca existisse, irmão. Como é que você acha que seria se tivesse a arca da aliança hoje assim, ó, disponível? Pensa comigo, qual país no mundo você acha que teria essa arca hoje? Brasil? Esse é o ponto. Eu acredito que antes da gente pensar em qual país teria essa arca hoje, quais guerras isso não levantaria hoje. Irmão, que ia ter de guerra se não disso hoje. O primeiro país que ia levantar igual doido atrás disso é os Estados Unidos. Eu acho. Sim ou não? Eu acho. Porque eles têm essa característica de ser o xerife do mundo, né? Mas, obviamente, tem outros países também que são grandes potências que muito provavelmente vão lutar por essa arca. Rússia, sim ou não? China. Acha que sim, acha que não? No Brasil? Não, mas eu quero saber, mas eu quero saber de futebol. Mas sabe o que eu acho? É que certamente essas brigas que haveria aqui de acontecer, elas provam uma coisa. O que elas provam? Elas provam que todo mundo sabe que a arca simbolizava o quê? O poder. Meu irmão, tem para mim que se a arca ela fosse menorzinha, tá? Ela é grande, né? Eu tenho para mim que se a arca fosse menorzinha e ela ficasse dentro de uma igreja, todo mundo ia achar que só aquela igreja que tem aquela arca é a igreja do Senhor. E digo mais, muito provavelmente se ela fosse colocada para que os irmãos partilhassem a responsabilidade sobre ela, provavelmente ia ter briga. Você acha que ia ter ou não ia ter? Por quê? Porque a arca ela representa o poder. Se até hoje as pessoas ainda têm algum tipo de atrito quando acham que um cargo, que uma função, que um lugar, que um status, que um ministério, que um dom, que uma coisa ou outra é um poder, imagina a arca da aliança. Está entendendo o que eu quero dizer? Então existe muita disputa sobre poder, mas existe muita ignorância sobre a presença. Existe uma briga enorme sobre quem tem poder, mas existe uma negligência sobre quem tem intimidade. O chamado do Senhor, que não é para aqueles que podem ou querem ou precisam ter o poder que Ele dá. O chamado do Senhor hoje é para aqueles que querem intimidade com Ele. Não é à toa que nos domingos pela manhã a gente começou a trabalhar sobre o tabernáculo de quem estava aqui de manhã. O que eu falei domingo de manhã? Quem sabe? Tabernáculo de Moisés. Não. Davi. Por quê? O PC, eu acho que eu vou repetir tudo. Foi feito de coração. A gente começou a trabalhar esse tema. A gente vem falando sobre batalha espiritual e a gente precisava entender que o ambiente de batalha espiritual essencialmente é um ambiente de adoração. Ele precisa falar sobre o tabernáculo de Davi. Mas eu quero te destacar hoje que há uma grande diferença entre a arca no sentido de poder e a glória no sentido de presença. Amém? Está dando para entender até aí? Tranquilo? Sim. Fala.
exatamente isso. É exatamente isso. Se de tudo que eu preguei sobre a trajetória da Arca da Aliança, a gente gravar essa parte aí, já está valendo muita coisa. É exatamente isso. A presença do Senhor gerou transformação na casa de Obed-Edom. Diferente, 3 vezes, né? Foi na casa de Obed-Edom. Foi diferente dos 20 anos na casa de Abinadab. Isso é assustador, né? Eu acredito que existem, né, vários aspectos que nós estudamos, essencialmente se olharmos para a família, essencialmente se nós olharmos para os filhos, né? Abinadab tinha 3 filhos, não era responsável, o que era responsável não foi levar a arca, os outros 2, um estava no trampo, no trabalho, puxando, que era o outro era do Zá, e viveu dentro da casa, sabia das coisas, vai e bota a mão irreverentemente na arca, acaba morrendo. Então tem uma série de detalhes ali, mas uma coisa que eu quero destacar, dentro do que o Jonathan falou, é que na casa de Abinadab não aconteceu nada, mas na casa de Obed-Edom por 3 meses houve um tamanho de uma prosperidade. Então, reforçando, há uma diferença entre poder e presença. Pode dizer isso comigo para eu ver que você entendeu? Diga comigo, há uma grande diferença entre poder e presença. Aí eu vou dar 3 exemplos aqui para essa mensagem de hoje. O primeiro exemplo que eu quero dar é Êxodo capítulo 33, versículos 14 a 16, onde o Moisés traz uma fala extraordinária, reivindicatória, se assim posso dizer, diante do Senhor. Olha que top essa palavra de Moisés ali para Deus, irmão. Êxodo 33, 14 diz assim: ao que Yahweh lhe respondeu: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares? Quem mais poderia nos distinguir distinguir a teu povo de todos os demais povos de sobre a face da terra? Então aqui, irmãos, o que estava acontecendo aqui? Deixa eu dar um contextozinho rápido. Moisés sobe ao monte, depois para receber as tábuas da lei, a gente conhece a história. Quando Moisés desce, acontece aquele momento terrível, que está havendo aquela adoração àquele bezerro de ouro, lembra? Que Arão cede à pressão do povo, e o povo acaba derretendo os ouros, e aí eles fazem uma imagem e pedem que essa imagem seja um Deus que vá diante deles, porque eles já não sabiam o que tinha acontecido com Moisés, que afinal de contas Moisés estava 40 dias lá em cima. Quando Moisés desce e vê esse escândalo, o pior acontece. Só que no intervalo entre essa primeira subida e uma segunda subida, porque Moisés quebrou as tábuas, então Moisés precisou subir de novo no monte para receber o que Deus queria dar para ele. E entre esse intervalo da primeira e da segunda subida, Moisés constrói uma tenda, né? E essa tenda, que é a tenda do encontro, distante do arraial, Moisés começa a orar ao Senhor e a pedir ao Senhor que vá junto dele. Por quê? Porque o Senhor já não queria acompanhar o povo. A ideia de Deus era colocar um anjo para levar o povo. E Deus queria continuar com a sua promessa, lógico, o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa, mas o Senhor queria colocar um anjo para ir com eles. E Moisés está falando: olha, se o Senhor, aí Deus ainda fala assim: eu vou com você, Moisés. Aí eu acho legal que Moisés está respondendo, tipo assim, quando eu falo para a Ana Clara assim: Ana Clara, eu já vou lá, Ana Clara. Eu não falei que eu vou? Aí a Ana Clara volta e fala assim: pai, se o Senhor não for. Eu falei: eu não falei que eu vou, não. Aí ela fala assim: não, se o Senhor não for, eu vou falar com a minha mãe. Eu vejo aqui mais ou menos essa conversa de Moisés com Deus. Deus falou assim: eu vou com vocês. Aí Moisés veio e falou assim: ó, Senhor, se o Senhor não for, ó, se tu não vieres, se tu mesmo não os faça sair daqui, se não for o Senhor mesmo quem vai vir. E aí ele traz alguns argumentos mais plausíveis. Ele diz assim: ó, como que as pessoas vão saber que a gente é o povo do Senhor? Como que as pessoas vão saber distinguir? Como que as pessoas vão saber que nós somos os hebreus? Como que as pessoas vão saber que o Senhor, sabe, nós precisamos da tua presença? Eu acho fantástico, porque nessa palavra
dizendo: nós precisamos do teu poder para nos dar a vitória, mas nós precisamos da tua presença para nos dar a nossa identidade. Pegou? Olha a frase que ele diz aqui, ele diz: ó, quem mais poderia nos distinguir de todos os demais povos sobre a face da terra? Distinguir tem a ver com o quê? Com identidade. Então ele falou: Senhor, se o Senhor estiver conosco, todo mundo vai saber quem é nós. Lembra que quando eles estavam avançando, por exemplo, em direção a Jericó, e os espias, eles entram dentro da casa daquela mulher, Raabe. Quem lembra o que Raabe falou? Raabe solta, ela diz assim: não, nós sabemos que vocês são um povo que Deus abriu o mar. Nós sabemos que vocês são um povo que fez coisas poderosas. Quer dizer, a fama do povo vinha se manifestando de forma que todos os outros povos que existiam na época sabiam que eles eram um povo distinto sobre a terra. Mas veja, essa distinção não era só pela manifestação do poder, mas eles andando sobre a terra, as pessoas sabiam que tinha uma presença divina, sobrenatural com eles. E é isso que separava eles de todos os outros povos, meu irmão, que te distingue do mundo, que te distingue de todas as outras realidades que você vive. Não é as suas capacidades, não é aquilo que Deus te dá para você fazer, não é aquilo que você consegue realizar, não é nem naquilo que você consegue prosperar, mas é quem está contigo. Antes que você levante uma arma, antes que você dê um grito, antes que você faça qualquer coisa, só de saber quem está contigo, a guerra já está definida. Amém ou amém? Amém. E essa era a ameaça do povo em relação aos demais. Então a presença de Deus na vida deles mudava toda a realidade. E aí Moisés, ele recusa avançar, recusa a herança da terra prometida. Meu irmão, os caras estavam no deserto, passando uma pindaria, um sufoco. Se Deus não fizesse cair lá os flaconetes de pão, se Deus não desse para eles o alimento diário, eles estavam enfadados a morte. Todo dia um milagre. Todo dia que eles iam dormir, eles não sabiam se no dia seguinte estariam vivos. Já pensou nisso? Se Deus não prover amanhã, eu morro. E proveu. Se Deus não prover amanhã, se Deus não prover, eu morro. E proveu. Já passou assim, no deserto na vida assim? Você fica assim: rapaz, se Deus não fizer amanhã, aí Deus proveu. Aí não, agora, graças a Deus, mas amanhã, aí Deus proveu. Graças a Deus, mas amanhã, você vai vivendo assim, irmão. Tem fase na nossa vida que ela não é assim. É o deserto, irmão. Deserto, todo mundo passa pelo deserto. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. A caminhada do deserto também é uma caminhada cristã. A caminhada do deserto também é uma caminhada de, diga comigo, de fé, de glória em glória. Pode repetir isso comigo mais uma vez? Eu sei que você crê nessa palavra. Diga comigo, de fé, de glória em glória. Diga comigo, o Senhor pode levar para o deserto, mas lá, diga comigo, eu vou caminhar de fé, de glória em glória. Por quê, irmão? Porque o problema nunca foi o deserto. O problema sempre foi a falta de Deus. Meu irmão, presta atenção, vou te dizer isso de uma outra forma. O maior deserto da vida de um crente não é o lugar onde ele está, onde ele atravessa, para onde ele vai. É estar ou não estar com a presença de Deus. Por isso que a presença de Deus é fundamental para as nossas vidas. Moisés estava recusando a terra prometida. Finalmente eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Tem tudo. Tem um monte de igreja, tem shopping, tem as roupas caras, tudo lá, se poder pegar. Imagina isso. Prosperidade. Pensa, irmão, não responda. Pensa, você abraçaria o melhor tempo da tua vida em termos financeiros e de prosperidade, contudo, se você tivesse dúvidas se Deus estaria lá, você abraçaria? Foi isso que Moisés estava fazendo. Não tem. O quê? Você não vai? Não, então eu não quero não. Moisés, mas é a terra que eu prometi, manda leite e mel, vocês vão ser desertos, vocês vão ter tudo, são frutos maravilhosos, é uma terra rica.
próspera, vocês vão criar os filhos no lugar mais seguro, no lugar mais próspero, em alimento, em moradia, em construções. Vocês vão ser grandiosos em relação ao mundo, em relação aos outros povos. Vocês vão estar cercados de muralhas intransponíveis, que vão ser soberanos em relação a todos os outros. Não, a gente não quer nada disso. A gente quer que o Senhor, mano, isso é demais. É muita coisa. Isso contrasta com a nossa realidade hoje. Sabe por quê? Porque as pessoas estão trocando a presença por coisas fúteis. Hoje as pessoas estão trocando a presença do Senhor por nada. Nós não deveríamos trocar a presença de Deus nem pelo mundo inteiro. E trocar a presença do Senhor por coisas fúteis, por coisas passageiras. Tem gente trocando o culto ao Senhor por coisas festivas, por coisas fúteis e simples. O maior trabalho de um pastor hoje não está sendo converter pessoas, está sendo manter as pessoas dentro da igreja. O maior desafio de um pastor hoje não é trazer a palavra de fundamento. O maior trabalho de um pastor hoje não é trazer as pessoas não convertidas para conhecer Jesus, é manter quem já conheceu Jesus na presença de Jesus. Por quê? Porque as paixões desse mundo estão tirando as pessoas da presença do Senhor. Estão fazendo as pessoas trocarem. Até quem está dentro da igreja, irmão. Eu estou falando da Filadélfia, meu irmão. Estou falando da igreja toda, a igreja sobre a face da terra. Até quem está dentro da igreja não está trocando a presença de Deus por outras coisas. Tem pessoas que trocam a presença de Deus por cargo, por função. Tem gente que troca a presença de Deus por ocupação. Eu não faço nada nessa igreja, vai para outro lugar. Meu irmão, a gente nunca postou que não estava contratando ninguém. A gente sempre postou que era sobre o quê? Buscar a presença. Ah, não, você não sabe. Mas não é ficar orando, quero fazer alguma coisa. Meu irmão, você não está chamando para trabalhar, você está chamando para estar com Ele. Você vai fazer depois disso, é outros 500. Moisés, ele simplesmente abre mão de tudo para ter a presença. E nós? Do que temos aberto mão para estar com o Senhor? Moisés recusa o progresso, a conquista, a terra prometida, se Deus não estivesse com ele. O destino, por mais inacreditável que seja, não vale nada sem a companhia do Senhor. De que adianta, irmãos, nós conquistarmos emprego, carreira, dinheiro, casamento, sucesso, e não conquistarmos a presença do Senhor, e não mantivermos a nossa comunhão com o Senhor? Se a presença não for a base, irmão, tudo que construímos ao longo de anos se desfaz. Não troque a presença do provedor pelas bênçãos da provisão. Um outro exemplo que eu quero dar aqui está lá em Juízes capítulo 16, versículo 20. Diz assim, conhecemos essa passagem top também. Diz assim: então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Meu irmão, que passagem assustadora. A gente está falando de um homem que foi designado pelo Senhor a fazer coisas extraordinárias. Esse homem foi levantado como um juiz, como um homem que faria distinção, que libertaria seu povo da opressão dos inimigos. Depois de anos e anos e anos do povo estar sofrendo na mão dos inimigos, Deus levanta esse camarada, dá uma força sobrenatural na vida dele. Só que Sansão, ele além de ter muita dificuldade com o seu temperamento, ele era um homem que se superestimava. Ele era um homem extremamente forte pelo lado de fora, mas era muito fraco pelo lado de dentro. Você já viu alguém assim? Não levanta a mão, só para pensar. Existem pessoas que olham pelo lado de fora, você fala: gente, esse cara é crente, o
é top, o cara é forte, o cara é brabo, olha, o cara é trabalhador, o cara se movimenta, o cara faz um monte de coisa na igreja, o cara faz o evangelismo, o cara ajuda em tudo, essa irmã, ela é abençoada, olha, etc. Mas muitas vezes por dentro, seu coração perde batalhas simples. Eu te pergunto, é possível a pessoa ganhar lutas do lado de fora e perder guerras do lado de dentro? Sim ou não? Claro que é, irmão. Todos os dias você sai para trabalhar, você volta, você venceu uma batalha, sim ou não? Todos os dias, está lá no Rio de Janeiro, né? Glória a Deus, Deus abençoe o Rio de Janeiro. Todos os dias que você volta, são e sal para cá, você venceu mais uma batalha, sim ou não? E assim temos muitas pessoas vencendo batalhas dia após dia, tanto com relação aos desafios da segurança, quanto com relação aos desafios da economia, quanto com os desafios dos relacionamentos interpessoais. Mas existem pessoas que quando chegam no seu íntimo, no seu secreto, ou na sua casa, ou no seu lugar de conforto, ou quando estão sozinhos, elas perdem guerras do lado de dentro. Às vezes a pessoa está ali lutando mó tempão, mas está perdendo guerra mó tempão do lado de dentro. Por quê? Porque ela é forte do lado de fora, mas ela ainda não é forte o suficiente do lado de dentro. Às vezes é um vício, às vezes é um trauma que ainda não foi curado, às vezes é uma libertação que ainda não aconteceu, às vezes é uma dificuldade, sabe, de lidar com um problema, com um desafio que ela não sabe como fazer. Então, aquilo vai minando a energia, aquilo vai minando a força da pessoa. O que Sansão mostra para nós aqui? Que o grande X da questão, para se vencer e se viver o propósito, não é só sobre ter força, é sobre ter presença. Deixa eu te contar uma coisa, só para você pensar. Quando o Espírito do Senhor saiu de Sansão, ele murchou? Ele ficou assim? Foi? Não. Ele continuou com o mesmo tamanho? Ele continuou com os mesmos músculos? Ele continuou com a mesma cor de pele? Ele continuou vivo? Ele continuou caminhando até ser preso, né? Ele continuou com tudo, irmão. Ele tanto tinha força que botaram ele para empurrar um moinho. Que ele, quando foi preso, furaram os olhos dele e botaram ele para empurrar um moinho. O moinho, muito provavelmente, era um eixo de tronco ou de pedra enfiado no chão, com algumas estacas de madeira para que os animais fizessem aquela roldana girar, ou para trabalhar algum alimento, ou para tirar água do poço, sei lá. Muito provavelmente, Sansão era um moinho, muito provavelmente, e Sansão estava ali empurrando aquilo com força, como se fosse um animal. Terrível, né? Mas se ele não tivesse força, tinha botado ele ali? Então ele ainda tinha força, assim ou não? Diga comigo, tinha força, mas não tinha presença. Diga comigo, tinha olhos, mas não enxergava. Tinha ouvidos, mas não ouvia. Tinha um chamado, mas não obedeceu. Diga comigo, e deu no que deu. Acho que a maior dificuldade da gente hoje é que a gente busca viver o Evangelho para estarmos cheios de força. Deus me dá força para enfrentar esses problemas. Deus me dá força para enfrentar esse marido, Senhor, meu Deus do céu. É como se a pastora não precisa orar por isso, para dar graça. Tem homem que vai contar, né? Deus me dá força para estar com minha esposa. Essa também não é meu assim. Ai de mim. Tem às vezes pais que pedem isso sobre os filhos, tem filhos que pedem isso sobre os pais, tem irmãos que pedem isso sobre outro irmão, e tem gente dentro da igreja que às vezes num contexto ali né, da membresia ou do ministério, fala assim, meu Deus, me dá força para lidar com essa pessoa. Alguém já falou assim? Não, esquece, levanta a mão, só uma vez. Eu já orei. Meu Deus do céu, me dá força. Mas nos últimos anos, eu não estava orando assim não. Nos últimos anos eu estava orando assim, Deus não me dá força. Se eu me der força. Aí eu comecei a orar assim, Deus me dá paciência. Aí eu aprendi na Bíblia que para você ter paciência tem que passar por tribulação. Eu mudei a oração de novo. Falei, Deus, não sei orar não, Senhor, faça o seguinte, dá a tua graça, Senhor, mas a graça já deu. A gente não sabe orar, irmão. Por isso que a gente precisa do Espírito. É o Espírito Santo que vai conduzindo a gente na oração. Amém, irmão? É o Espírito Santo que vai colocar as palavras certas na tua boca.
Deixa eu te dar uma dica sobre oração. Não desperdice seu tempo pedindo aquilo que não vai acrescentar o que você realmente precisa. Apóstolo, como é que eu vou saber o que eu realmente preciso? Nós não sabemos, irmão. Nós não sabemos. E às vezes a gente acha que o que realmente precisa é dinheiro. Senhor, não. Você mais precisa não é dinheiro, é de valor. Para você aprender a dar valor às coisas, você ficar sem dinheiro. Às vezes você vai achar que você mais precisa de tempo. Deus vai dizer, não, você não precisa de mais tempo, você precisa de mais saúde. Às vezes você vai achar que você precisa de mais pessoas que você está sentindo sozinho. Deus, não, você está precisando mais da minha presença. Porque quando você está com todo mundo, você esquece que eu existo. Então você precisa ficar mais sozinho para você entender como precisamos restaurar a nossa comunhão, para depois você ficar com outras pessoas. Então, resumindo, irmão, a gente nunca sabe o que a gente precisa de verdade. A gente precisa dar. O que eu estou falando aqui dentro do começo? O que mais a gente precisa é dar presença do Senhor. Se Sansão tivesse escolhido a presença, será que ele teria ficado com Dalila? Não. Será que ele teria sido feito escravo? Não. Será que ele teria sido prisioneiro? Não. Ficaria cego? Não. Perderia toda a história de propósito, de sucesso, de vitória, de conquistas que Deus tinha para ele? Não teria perdido nada. Quanta coisa Sansão perdeu, irmão. A maior perda de Sansão não foram os seus olhos, suas vistas. A maior perda de Sansão não foi a sua liberdade, porque ele foi preso. A maior perda de Sansão foi a presença do Senhor. E se você for tentar fazer um checklist, você vai ver que a perda de Sansão foi tão incalculável, que Sansão não só perdeu tudo que ele tinha no tempo dele, mas como ele perdeu tudo aquilo que ele poderia viver. Quando eu e você pecamos, quando eu e você perdemos e nos afastamos da presença do Senhor, você não perde só o que você tem hoje, você perde tudo que você poderia viver, tudo que você poderia escrever, tudo que você poderia testemunhar, tudo que você ainda poderia alcançar, tudo que os outros ainda poderiam viver e alcançar a partir da sua vida. O comprometimento, o dano é tão grande que ele é incalculável. Deus é um Deus relacional, relacional e geracional. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer não gera um prejuízo só para nós e não gera um prejuízo só para hoje. Ele gera um prejuízo para outros e para outras gerações. Amém ou não amém? Pecado, essa mornidão espiritual, anestesia a própria percepção da pessoa. A gente pode continuar fazendo as coisas na força do braço por puro talento humano. Já viu que a pessoa fala assim, ó, ai, semana, vou te falar, já tem umas 2 semanas que eu estou ainda na raça. Já viu isso? Eu estou ainda na raça. Tem uns mais ousados que dizem assim, eu estou indo na força do alto. Viu? E a pessoa já está para lá de validade, já está aguentando mais. Aí a pessoa está na quarta-feira, e hoje é quarta. E a pessoa está assim, gente, chega sábado, mas não chega sexta. Quem já falei? Eu já fiquei assim, irmão. Às vezes é terça, irmão. Eu estou falando assim, sexta-feira, sua linda, você não chega. Mas é terça ainda, meu Deus do céu. Está pensando, já estava no início da semana, já está pensando no próximo sábado. Fala para alguém perto de você, meu. Fala assim, meu irmão, por favor, não viva de fim de semana em fim de semana. Fala aí para quem está ao teu lado, fala. Não viva de sábado em sábado. Fala. Não viva de domingo em domingo, irmão. Fala para ele assim, ó, viva da presença. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cheio de Deus, irmão. Não é mais tempo de visitação, é tempo de morar. Amém? Terceiro e último exemplo dessa mensagem, eu não poderia deixar de falar, também um exemplo assim, muito forte que tem na Bíblia, que vai falar sobre a maneira dessa presença e dessa manifestação de Deus na vida de alguém. Sabe de quem? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Vamos lá para a gente encerrar. Eu estou curtindo encerrar a mensagem. Ok, 30 minutos.
16, 14 diz assim: o espírito de Yahweh tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Ainda no mesmo contexto, dá um pulinho ali em Salmo 51, 11. Olha o que a gente acabou de ler. Eu quero que você junte com este texto de Salmo 51, 11. Diz assim: não me afaste da tua presença, nem tires de mim teu santo Espírito. Apóstolo, o que tem a ver esse texto de Samuel com esse texto de Salmo? A gente está falando de Saul e de Davi. Quando Saul falha, ele é reprovado pelo Senhor, o Espírito do Senhor se retira de Saul. E quando Samuel vai ungir Davi na casa de Jessé, a Bíblia vai falar sobre o Espírito do Senhor vir sobre Davi. Então assim, a leitura que a gente faz é: o Espírito do Senhor sai de Saul e vai para Davi. E de cereja, de brinde, Deus ainda deixa Saul agora sem o Espírito dele e ainda delega outros espíritos malignos para atormentar ele. Olha que terrível, irmão. Se já é uma tormenta para o ser humano estar sem a presença de Deus, imagina ainda ser atormentado por outros espíritos. Saul vivia uma constante tormenta, uma batalha espiritual sem precedentes. E é por isso que a gente está falando disso nos domingos pela manhã, porque a maneira de batalhar contra esses espíritos não foi nenhum trabalho de libertação, foi um momento de adoração. Lembra que Davi pegava lá a harpa e ele tocava, e quando ele tocava, Saul ele tinha aquele momento de alívio, né? Porque também Deus não queria deixar ele muito sempre aquela tormenta, mas tinha aquele momento ali de vitória, tinha aquele momento ali da calmaria, da aflição, da tormenta dos espíritos que Saul estava sofrendo. Eu te encorajo para você ver, inclusive, aquela série, eu não sei onde é que está agora, mas é Casa de Davi. Quem já viu essa série Casa de Davi? Top, né, irmão? Muito bom. Não deixe de ler a Bíblia por causa da série, mas veja a série, porque é boa, tem muita coisa boa. Nem essa série, nem nenhuma, tá bom? Mas o que eu aprendo aqui? Por que Davi, nesse Salmo 51, ele fala isso? Não retires de mim a tua presença, Senhor. Por que ele fala isso? Porque Davi entra em desespero. No capítulo 51, Davi está fazendo uma oração a Deus, porque ele foi confrontado pelo profeta Natan com o pecado dele de Batseba. Lembra? Então Davi é confrontado, se quebranta diante do Senhor, acontece toda a história que nós conhecemos, mas no capítulo 51 é uma oração de quebrantamento, arrependimento. Eu posso dizer uma oração de desespero? Posso? É só a gente ler o Salmo 51, você vai ver Davi desesperado. Mas qual era o desespero de Davi? Perder a guerra? Perder o reino? Perder o trono? Perder os exércitos? Perder a presença? Não retire de mim o meu palácio, não retire de mim o meu trono, não retire de Jerusalém, do governo, não retire de mim o meu exército, não retire de mim a minha riqueza. Foi isso que Davi orou? Não retire de mim a tua presença. Porque para Davi, certamente, se Davi cantasse esses louvores que cantamos hoje naquele dia, ele cantaria assim, ó: tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro e os prazeres. Direitinho, né? Eu acho até que o Mateus Brito compôs em cima desse texto ali, eu acho. Não sei. E hoje, irmãos, não me lances fora da tua presença, que é a parte A. Será que nós cantamos isso com a mesma profundidade e desespero de Davi? Ou a gente canta porque o Ministério de Música está puxando o louvor e a gente tem que cantar também? Quanto para nós é desesperador não ter a presença de Deus em nós. Eu vou te dar um outro exemplo aqui, só para citar, não há mais: Cristo, a cruz do Calvário. Jesus não gritou na Via Dolorosa:
nem em meio às chibatadas que arrancaram o seu couro. Jesus não gritou, não se desesperou com a traição de Judas, com a falha de Pedro, com a imaturidade dos discípulos, com a dificuldade de pregar o Evangelho para todos, mesmo fazendo coisas sobrenaturais. Nada disso, eu diria assim, arrancou o desespero, o clamor de Jesus. Só uma coisa: quando o pecado teu e meu veio sobre ele na cruz do Calvário, o Pai se afastou. Aí Jesus gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Meu irmão, que dor é essa? Por que hoje a gente não sente o mesmo desespero quando o pecado que escolhemos nos afasta da presença do Senhor? Não deveria o pecado ser o maior desespero da nossa vida? Eu acredito que Davi ficou muito desesperado, sabe por causa de quê? Quando ele cai com Batseba, quando ele é confrontado com Natã, eu acho que Davi ficou muito desesperado, sabe por causa de quê? Porque ele viu como é que Saul ficou sem o Espírito de Deus. Ele deve ter lembrado como é que Saul ficou lá, atormentado. Aí, meu irmão, a oração dele foi como? Não retire de mim a tua presença. Eu não posso ficar como Saul. Pode que o Senhor quiser tirar tudo, mas não me retires a tua presença. Não me afaste da tua presença. Eu te pergunto, será que nós hoje, sabendo de como foi esse tormento sobre Saul, a gente não tem medo de desespero nas nossas orações? Deveríamos, né? Eu fecho essa mensagem com Efésios 5,18, apenas esse versículo, onde Paulo escreve uma carta circular para as igrejas na Ásia. Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. O que Paulo está dizendo aqui? Existem várias circunstâncias de pecado que te esvaziam do Espírito. Se tem uma coisa que nós vemos hoje no Evangelho, semana após semana, é que parece que no domingo a gente está cheio da presença de Deus. Aí chega na segunda, na terça, a gente fala: onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Aí chega na quarta e acho que Deus está ali. Não, eu acho que Deus está ali. Vamos lá, respira, meia semana. Aí chega no domingo, achei Deus! Que Deus marcou. Glória a Deus. Mas aí a segunda vem de novo. Eu quero fechar essa mensagem com esse apelo do apóstolo. Esse é meu apelo para você hoje, para nós hoje. Esse é o apelo que eu faço para mim. Encha-se do Espírito. A única maneira de você se encher do Espírito, querido, é você buscar ter comunhão, não com o poder dele, mas comunhão com a presença dele. E para isso você precisa se esforçar para se esvaziar de tudo aquilo que te afasta da presença dele, do pecado. Paulo fala aqui dentro de um contexto de vários desvios de conduta e usa a questão do vinho, da embriaguez e de várias outras coisas nesse versículo. Mas se você olhar o capítulo, você vai ver que ele está falando de várias coisas. Mas ele faz um apelo: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então, meu irmão, o Espírito já foi derramado. O que está faltando não é a multiplicação do Espírito. O que está faltando é vasilhas vazias do mundo para serem cheias do Espírito de Deus. Tem muita vasilha que está emborcada, irmão. Deixa eu dizer uma coisa: não está faltando unção de Deus sobre a terra. Não está faltando a presença de Deus sobre a terra. Não está faltando a glória de Deus sobre a terra. O que está faltando é vasilhas para serem cheias da unção. Lembra da multiplicação do azeite?
Quando o azeite parou? Quando acabou o vasilha. O que está faltando hoje? O problema de hoje não é falta de azeite, o problema de hoje é falta de vasilha. Porque os crentes querem estar assim, ó, querendo ser cheios da presença do Senhor. A vasilha hoje tem tudo cilindrada. Em nome de Jesus, irmão, seja um vaso, sabe, voltado para ser cheio do Senhor. Seja um vaso voltado para si, voltado para o Senhor, não um vaso invocado, não um vaso quebrado, não um vaso longe da presença do Senhor. Meu irmão, a analogia de vaso é algo tão extraordinário na Bíblia, que até dentro da arca da aliança tinha um vaso lá, para memorial do povo. E era um vaso cheio de maná. O engraçado é que ali, maná não estraga, né? Deus falou assim: se guardar o maná, vai estragar. Eu estou treinando vocês na dependência. Ainda teve gente que tentou guardar para outro dia, vai que acaba, vai que não vem. Aí guardou, voltou estragou. Mas o curioso é que o maná que ficou dentro lá da arca, não estragava. Sabe o que eu aprendo com isso? O único lugar onde aquilo que você recebe do Senhor como alimento vira sustento, se consolida, permanece dentro de você, é no ambiente da aliança, é no ambiente da presença, é no ambiente da glória. Você tentar guardar as coisas de Deus longe de Deus, vai acabar se perdendo. Tudo vai acabar virando objeto de orgulho, de prepotência. Vai acabar virando uma arma para você querer matar o teu irmão, para mostrar que o que você tem é melhor do que o dele, que você sabe é maior do que o outro. O melhor lugar para você ter maná que não vai estragar nem você, nem vai contaminar a barriga dos outros, é você ter isso no ambiente da presença do Senhor. Ali, meu irmão, o vaso é perpétuo, o maná é permanente, a glória é constante. Eu quero te encorajar para que você lute, para viver essa jornada, essa caminhada na fé, com esse fundamento da presença do Senhor. Lute, guerreie, não pare, não desista. Deus não mede o relacionamento pelo sucesso do trabalho, mas pelo esforço da intimidade. Como você tem se esforçado para ser íntimo? O quanto você tem se esforçado para estar na igreja? O quanto você tem se esforçado para orar ao Senhor? Quantas horas por dia você ora? Quantas noites você tem virado para poder chorar na presença do Senhor? Quantas vezes você tem parado, não é para estudar, para mostrar o que você sabe, mas é para ler, para deixar a Bíblia tirar de você o que não deveria estar. Sabe, mas eu tenho estudado a Bíblia muito, para poder sempre ter o que pregar na quarta, ter o que pregar no domingo, ter o que orientar um líder, ter o que orientar um pastor, ter que resolver uma treta. Mas eu tenho sentido o Espírito me cobrar para que eu não leia a palavra, para tirar coisas da palavra para as pessoas. Eu tenho sentido o Espírito me chamar para eu deixar a palavra tirar coisas de mim. Então, quando você lê a palavra, não lê a palavra para tirar coisas da palavra para os outros. Lê a palavra para tirar as coisas de você. Eu queria botar esse versículo lá do 5,18, né? Efésios 5,18, eu li. Bota aí para mim. Eu vou fazer igual a pastora Vânia, você vem ditado. Quero que você leia comigo. Lê comigo ali, por favor. Mas aí, ao invés de você colocar ali, ó, mas deixai-vos encher pelo Espírito, é porque Paulo está falando. Você vai dizer assim, ó, mas me deixo encher pelo Espírito. Diga comigo assim, e não vou me embriagar com vinho, que leva à devassidão, mas vou me deixar encher pelo Espírito. Mais uma vez, diga, mas vou me deixar encher pelo Espírito. Outra uma vez, diga, mas vou me deixar encher pelo Espírito. Vamos ficar de pé? Aleluia. Enchei do Espírito do Senhor. No fim, irmão, que vai te mostrar o novo